Boa noite. Como ficou acertado, eu daria continuidade à história em doses homeopáticas, né? Quero dizer para vocês que fazer um pedido, se vocês puderem se inscrever no meu canal, fazer algum comentário, isso é bom para o meu canal, né? Fico muito agradecido se você puder fazer isso. Mas antes de eu começar, como eu faço sempre, eu indico com algumas leituras, né, de alguns clássicos, como esse, A História Geral da Civilização Brasileira, do Sérgio Buarque de Holanda. É uma série de livros na qual ele começa a época colonial, é o livro 1, na qual ele trata da questão administrativa, da questão política, da economia, e ele insere a escravidão aqui, né? Sérgio Buarque de Holanda. O outro é Boris Fausto, né? Boris Fausto é um historiador, né, vivo ainda, conhecido dentro dos meios acadêmicos, também esse grande livro aqui que trata uma boa parte dele da escravidão, né? E além dos livros, tem algumas revistas que falam, olha, sobre a escravidão, de história que nós encontramos nas bancas de revistas, né? Essa que sempre fala sobre as marcas da escravidão, que é outra revista, das rebeliões da Biblioteca Nacional. Por sinal, essa revista é excelente, né? Eu não vi mais em banca de revista, eu não sei se ainda se ela ainda é comercializada nas bancas de revista. Mas essa revista aqui, eu particularmente considero a melhor revista sobre história de uma forma geral, né? Ela tem reportagem, artigos, etc. E livros também falam da questão da escravidão no Brasil, né? Outra revista falando das revoltas. Quer dizer, nós temos um arsenal muito grande que fala muitos trabalhos de historiadores, sociólogos e jornalistas sobre a escravidão no Brasil. Então, hoje, e antes de começar, espero que vocês voltem a afirmar, né? Entre no meu canal e tente dar uma força, né? Uma força para que eu dê continuidade ao meu trabalho, né? As formas de escravidão e resistência, na verdade, nós vamos tratar isso hoje. Mas para nós falarmos sobre a escravidão e as resistências, porque foram várias formas, nós devemos entender que se montou toda uma sociedade no Brasil colonial, né? Tanto no Brasil colonial como no Brasil imperial, né? Esse Brasil que antecedeu a República, ela se formou, né, dentro de uma pirâmide social onde existiam senhores e escravos. Geralmente a história mais tradicional tratava, quando falava esse período, se falava muito de senhores e escravos, e passava a ideia que só que a sociedade açucareira, a sociedade mineira e a sociedade do café do século XIX, ela só era constituída de senhores e escravos. Não. Os atores sociais eram muito mais. Existiam homens livres, né? Homens livres que realizavam trabalho, tarefas, paralelamente aos escravos, que muitas vezes eles eram assalariados, né? Ganhavam como recompensa, né? Eles ganhavam como recompensa um salário, por exemplo, uma espécie de remuneração. Não era salário, era remuneração. Então, as formas de trabalho escravo, né, eles eram de dois tipos, né? Ou a forma de trabalho ela se dava ou no campo ou na cidade. O escravo de trabalho no campo, aquele que se direcionava aos canaviais, né, eles fariam um trabalho na casa grande, que eram os trabalhos domésticos, né, e aquele que trabalhava nas plantações, né, no caso da sociedade açucareira, né, do século XVII. Né. Eles tinham aqueles escravos que trabalhavam lá na Casa Grande, convivendo com seus senhores, e aqueles que habitavam na senzala, né?
praticando todas as formas de trabalho. Né? O que nós devemos entender que todos os 12 ganhavam uma condição de coisa, como eu falei na passada, né? Como propriedade, mas que eles tinham um tratamento um pouco diferenciado. Geralmente os trabalhos mais pesados, né, eram realizados naquele escravo que praticava, fazia serviços agrícolas, né? Na verdade, a escravidão ela é muito dispersa. Quando nós temos uma visão de escravo no Brasil, passa muito a ideia de que ser escravo seria ligado à enxada. Não, o escravo ele praticava vários ofícios, né? Praticava várias formas de trabalho, né? Várias formas de trabalho, entre elas trabalhos artesanais, trabalhos domésticos, né? Agrícolas, quer dizer, havia uma dispersão muito grande nessa forma de trabalho, né? E também desmistificar que aquela ideia de que o escravo ele só trabalhava na agricultura, só naquele momento, né? E depois voltava à noite e ia lá para a senzala descansar, né? Ele trabalhava em outros ofícios, como eu acabei de afirmar, mas existia aquilo que nós conhecemos como brecha camponesa, né? O que era a brecha camponesa? A brecha, próprio nome, o termo diz, a brecha camponesa era aquela possibilidade que o escravo tinha de realizar alguns serviços além daquele praticado no seu dia a dia. Por exemplo, isso variava muito porque ela estava muito atrelada a essa relação pessoal que o senhor tinha com o seu escravo, que variava muito, né? Tinha senhores que eram muito rígidos e que não abria essa brecha, mas tinha alguns que já abriam. O que seria essa brecha? A possibilidade do escravo trabalhar um tempo, né? Além do tempo que ele trabalhava no canavial, por exemplo, plantando a cana-de-açúcar, ou quando era na mineração, lá na exploração do ouro, ou quando era no café, das fazendas de café, ele ganhava uma espécie de terra na qual ele ia produzir. Lá se produzia mandioca, feijão, gêneros alimentícios, né? Como hortaliça, por exemplo. E tudo aquilo que ele produzia ali, ele ficava com uma parte e a outra parte ele era obrigado a entregar ao seu senhor. Né? Isso chama-se brecha camponesa. O escravo não perdia a condição de escravo, mas ele acaba se tornando uma espécie de camponês, porque ele passava a produzir lá naquela terra. Né? Aquela terra não era dele, né? Ele não se transformaria, né, no proprietário da terra. A terra continuava sendo do senhor. Por exemplo, trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, até sábado lá no canavial. Quando era domingo, dia de descanso, ele ia trabalhar naquele pedaço de terra para produzir algo para a sua própria subsistência. Alguns autores dizem que em alguns lugares do Brasil, essa produção, por exemplo, se destinou ao mercado, não só ao mercado interno, mas ao mercado externo. Isso chama-se brecha camponesa. O outro escravo que existia era um escravo que trabalhava onde? Que morava nas cidades, né? Também realizando uma variedade de serviços, sejam eles serviços domésticos ou não. Né? O que se tem que notar que nas cidades existia um outro fenômeno, também chamado escravo de ganho. Né? Nos centros urbanos. O que era o escravo de ganho? Era aquele escravo que era prestadores de serviços, né? Eles prestavam serviço como carregadores, né? Principalmente como carregadores, os meninos para carregar as compras das madames, etc., da época, eles prestavam alguns serviços. Né? E pela cobrança desses serviços, ele acabava acumulando
uma certa quantia, a maior parte entregava para o seu senhor, mas ele acumulava. Alguns escravos acabaram ganhando a sua liberdade, que ele conseguiu ao longo do tempo, né, acumular uma certa quantia e comprar a sua liberdade. Isso se chamava escravo de ganho. Então quer ver que havia uma diversidade muito grande nas formas de trabalho, seja no campo, seja na cidade, né? E a escravidão, ela não pode ser entendida só numa forma monolítica, né? De uma forma engessada. Ela é muito mais diluída. Ela se diferenciou. Não existia uma regra, né, no Brasil colonial e no Brasil imperial, ali do século XIX, para todo o território, né? Essa relação entre senhor e escravo variava muito, que poderia passar por uma relação mais humana, mas poderia também se transformar numa relação muito mais autoritária, muito mais agressiva por parte do senhor, né? A condição de ser escravo era uma condição extremamente cruel, desumana, que eu já falei nos vídeos anteriores, né? E que isso fez com que, né, tipo assim, quando um escravo ele tinha que trabalhar em média quase 18, 19 horas. Então isso já era desumana, essa condição de escravo. Quando ele era pego cometendo algum ato de suborno, ele era muitas vezes chicoteado em público, na frente de outros escravos, como exemplo, né, para que não se repetisse. Quando ele fugia, o rosto era queimado, né, havia amputação dos lábios, do nariz, dos seios, quando eram mulheres. Na mineração era muito comum, quando as escravas que praticavam o contrabando do ouro, os seios, né, os dentes eram quebrados a marteladas. Isso era o quê? A violência física. Existia a violência psicológica, né? Que a pressão era muito grande. Por exemplo, um escravo, toda vez que ele se dirigia a um senhor, ele tinha que se dirigir olhando para baixo. Isso era uma exigência, era uma pressão psicológica que existia, né, sobre os escravos negros que vieram da África, né, do homem negro que submeteu esse regime de terror aqui no Brasil, né? Então, diante disso, diante dessa agressividade, diante da violência, vai haver o que nós conhecemos na história de resistências à escravidão, né? Essas resistências, elas poderão ser coletivas, de forma coletivas, né? E pode ser individual. A resistência individual, como ela se dava? Através do aborto, do suicídio, do assassinato, do suborno, do equipamento, né, lá das moendas da cana-de-açúcar, né? E das fugas, né? O que seriam as fugas? A primeira oportunidade que os escravos tinham, eles fugiam das propriedades, né? Fugiam para bem longe, né, dos grandes, dos povoados ou das fazendas, e geralmente se refugiar em lugares muito longe. Isso surgiu com que ocorresse o surgimento dos quilombos. Os quilombos é considerado pelos historiadores a maior forma de resistência contra a escravidão, né? Contra a violência praticada contra a escravidão, né? Na verdade, a resistência é muito em virtude da violência, não da escravidão. Porque tem notícia, por exemplo, que alguns escravos, quando ganharam a liberdade, a primeira coisa que eles fizeram foi comprar escravos. Então eles resistiam mais à questão da violência, né? Os quilombos, e desmistificar aquela questão que quilombos era lugar de negros. Sim, era de negros, mas os quilombos eram um pedaço da África que vai surgir aqui, né? Um modelo de sociedade mais socializada,
né, dentro de uma confederação de mocambos, que eram comunidades pequenas que estavam submetidas a uma autoridade única, mas que eles eram polos atrativos de não só de escravos, mas de todos aqueles setores excluídos da sociedade colonial, como branco, o próprio portugueses brancos moravam nos quilombos, que eram assassinos que praticavam atos contra a lei, eles se refugiavam nos quilombos, índios fugindo da dominação, né, das missões, eles se refugiavam nos quilombos. Então existiu a resistência individuais, como o assassinato, o aborto, as coletivas, as fugas que originaram os quilombos, né? Temos dois exemplos de quilombos, que é o do Buraco do Tatu, na Bahia, e o Quilombo dos Palmares, que é o mais conhecido na historiografia, né? Mas existiu uma variedade de quilombos, tanto de norte a sul, de todo o território brasileiro. A historiografia não é farta em decorrência de documentos dessas sociedades alternativas que surgiram. Né? E além dos quilombos, surgiram as revoltas. Teve algumas revoltas, né? que ocorreram com participação de negros, tanto na Bahia, por exemplo, a revolta dos malês, né? A revolta dos malês, que eu já falei, que foram escravos na Bahia, né? que eram convertidos ao islamismo, que lutaram por uma sociedade mais libertária. Né? Se você pegar a historiografia que antecedeu a República Brasileira, ela é rica em revoltas onde houve participação de índios, de pobres, de negros, né, de ex-escravos, de escravos, querendo uma sociedade igualitária. Nós poderemos citar ali no período regencial, aqui que ocorreu aqui no Pará, a cabanagem, por exemplo. Teve grande participação de índios e negros, né, de escravos, né? Se você pegar em Pernambuco, também ali na Confederação do Equador, por exemplo, né, no Primeiro Império, onde foi fuzilado um padre, o Frei Caneca, a mando de Dom Pedro I, né, lá teve uma participação popular. Né, teve uma participação, quando eu digo popular, estou envolvendo os pobres, os índios e os negros. Né? Então, o que eu quero delinear nesse sentido? Que a abolição da escravidão, se tratando de escravidão no Brasil, ela não é fruto, nós vamos discutir lá na frente, ela não é fruto da benevolência das elites, né, da humanidade da Princesa Isabel. Ela é fruto de uma sociedade extremamente cruel, de uma sociedade extremamente desigual, de uma sociedade que se estabeleceu baseada no terror psicológico e no terror físico, e que isso gerou resistências coletivas e resistências individuais, né? Que proporcionou o surgimento dos quilombos, né? Como forma alternativa de uma sociedade mais igualitária, e que no Primeiro Império, tanto no Primeiro Império quanto no período regencial, né, no período colonial e no período imperial, até as vésperas da proclamação da República Brasileira, o Brasil ele vai ter uma infinidade de revoltas populares, de revoltas sociais contra a escravidão, contra a exclusão, né, em favor de uma sociedade mais libertária, mais democrática. Né? Então, eu volto a dizer para vocês, se inscrevam no meu canal, eu fico muito feliz, muito mesmo, de vocês estarem me acompanhando. Tá? Boa noite.